Muito bem, então chegamos à fase do roteiro de homologação do PAF. Roteiro de homologação do PAF que nós vamos fazer muito mais detalhado do que fizemos o roteiro TEF, que foi uma passagem mais superficial. O roteiro PAF a gente vai de fato ler e verificar e fazer as verificações. O roteiro PAF é um roteiro bastante complexo, tá? E aqui então eu tenho o documento. Esse aqui então é o roteiro de análise do PAF funcional, análise funcional do PAF e PAF-ECF. Esse roteiro vai estar disponível no EAD, ok? Então, se você não tem esse documento, você vai ter disponível lá no EAD. Essa aqui é a versão 1.4, aplicável à versão 1.5 da especificação de requisitos PAF-ECF. O roteiro é um documento bastante objetivo. Ele passa algumas orientações, você deve ler ele com calma posteriormente. Nesse momento eu vou passar algumas informações que eu considero mais relevantes para a gente analisar, para a gente continuar a análise, tá? Ou para a gente passar pelos requisitos e testes. Lembrando que as próximas aulas relacionadas à homologação, especialmente ao roteiro, serão aulas que a gente vai ver pouco código e ler muito. Então, são aulas que são naturalmente mais cansativas, né? Não só para quem está vendo, mas para mim também que estou realizando aqui, né? Então vamos lá. O roteiro ele é composto de vários blocos, né? O roteiro de testes. Então tem requisitos e testes relacionados a vários blocos. O nosso bloco, o bloco que a gente vai se concentrar, é o bloco 1, que é um bloco que é obrigatório para todo e qualquer PAF, ok? Esse é o bloco que nós vamos nos concentrar. Os demais blocos são blocos específicos. Então, por exemplo, eu tenho um bloco que cuida de posto, um bloco para bar, um bloco para oficina e assim por diante. Então, eu tenho blocos específicos. Reiterando, o nosso bloco é o bloco 1, que é o bloco obrigatório para todo o PAF. Muito bem. Continuando o roteiro, a gente tem várias informações. Você vai ler posteriormente com calma. E, na sequência, eu tenho a lista de abreviaturas que é utilizada no documento. Ok? E entro, como eu disse, nos requisitos e testes. Roteiro PAF bastante objetivo. De 100 páginas, eu tenho as 7 primeiras que dão uma breve apresentação e já entro na parte mais importante. Roteiro é estruturado da seguinte maneira, né? Eu tenho o início de cada bloco, a abertura do bloco, com uma breve descrição ou título, né? E na sequência eu entro na estrutura requisito, item de requisito e teste. Requisito numerado, aí o item do requisito e o teste, tá ok? Os dois primeiros, observe que eu não tenho teste, né? Não há teste e não há teste. O requisito 3, então, está aqui, ele tem um item de requisito e um teste. E aí eu tenho o requisito 4, com vários itens e alguns testes. Os itens seguem uma numeração associada a cada requisito. Então, no requisito 4 eu tenho o item de requisito 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No requisito 3, eu tenho apenas um item de requisito, o item de requisito de número 1. Os testes seguem uma sequência única, ok? Então, no requisito 3 eu tenho o teste 1. No requisito 4 eu vou ter o teste 2, o teste 2A, teste 3, e aí parto para o requisito 5, onde eu tenho teste 4, ou seja, eu continuo a sequência, né? Teste 4A, teste 5 e por aí vai, ok? Muito bem, para me auxiliar nessa verificação, eu vou utilizar esse documento, que é um checklist, que na verdade ele transcreve os requisitos para essa planilha aqui e os testes para essa outra planilha. Ok? Muito bem. Então vamos começar. Eu tenho o requisito 1. E o requisito 1 contém um item e ele me diz o seguinte: o PAF-ECF e o sistema de gestão ou de retaguarda não devem fornecer informação
diferente daquela que é fornecida à Fazenda Pública, conforme a legislação. Tá ok? Esse requisito não tem teste, eu estou botando ok, porque o nosso PAF não vai fazer isso mesmo, né? Vai cumprir esse requisito. Requisito 2, o PAF-SF deve, para viabilizar a utilização de sistema de gestão ou de retaguarda ou de sistema de emissão de documento fiscal por processamento eletrônico de dados, pede estar integrado aos mesmos, considerando como integração a capacidade de importar e exportar dados. Nosso está pendente esse requisito porque nós ainda não implementamos nenhum destes sistemas, ou não implementamos ainda a nossa retaguarda. Requisito 3. O PAF-SF deve ser instalado de forma a possibilitar o funcionamento do ECF independentemente da rede, ainda que, eventualmente, exceto quando destinado à utilização exclusiva para o transporte de passageiros. Ok, o nosso PAF-SF funciona sem ter rede, né? Porque todos os componentes estão na máquina cliente, na máquina em que ele está instalado. Requisito 4, agora sim, com vários itens. O PAF-SF deve comandar a impressão no ECF do registro referente à mercadoria ou serviço, concomitantemente à indicação no dispositivo que possibilite a visualização do registro, exceto se, a critério da unidade federada, mediante parametrização, o PAF ou SG. Aí, vamos lá. Eu já marquei como ok, né? Mas vamos lá. Realizar registros de pré-venda conforme definido no inciso 2 do artigo 1, observado o requisito 5. Então, botei aqui como pendente porque quem vai registrar pré-venda é o nosso balcão e ainda o nosso balcão ainda não está pronto, né? Então, quando ele estiver pronto e disponível no EAD, esse requisito aqui vai ser cumprido. Emitir DAV impresso em equipamento não fiscal, conforme definido no inciso 3 do artigo 1º, observado o requisito 4 ou, novamente, eu botei como pendente porque a gente vai ter a aplicação balcão que ainda não está pronta, ou emitir DAV impresso no ECF como relatório gerencial conforme definido na legislação, exceto quanto. Então aqui ele fala da impressão do ECF, do DAV no ECF. Na verdade aqui eu botei como ok porque o DAV não seria impresso no ECF, mas hoje a gente já tem algumas discussões no nosso treinamento lá no EAD e no provimento de conteúdo do nosso projeto ERP, informando que em alguns estados a legislação ou a Secretaria de Fazenda demanda que seja impresso no ECF. Então isso aqui é uma questão que inicialmente tinha sido marcado como a não ser implementado, agora já fica em um ok, já fica um pendente aqui, né? A gente pode marcar essa coluna aqui como pendente, ok? Porque possivelmente isso aqui vai ter que ser implementado. Muito bem, continuando. Possuir parâmetros para configuração inacessíveis ao usuário quanto à execução ou não das funções de registro de pré-venda, impressão de DAV por ECF, impressão de DAV por impressora não fiscal. Então, o nosso PAF não vai disponibilizar tela para essa configuração, ok? Ou seja, vai ficar inacessível ao usuário. 6. Realizar registro de lançamento de mesa não é o nosso caso, não. Isso aqui é um item que não vai ser abordado pelo nosso PAF. Passamos para o outro requisito, requisito 5. O PAF-SF que possibilitar o registro de pré-venda, previsto no item 2 do requisito 4, lembrando que a pré-venda vai ser registrada no nosso aplicativo Balcão, mas esse aplicativo Balcão compõe o PAF-SF no sentido de ele terá que sofrer uma homologação, ele será um dos componentes que irá ser homologado junto, então a gente vai ter ele.
Então, continuando, o PAF-SF que possibilitar o registro de pré-venda concretizada a operação, imprimir no cupom fiscal respectivo número do registro de pré-venda que originou a operação. Isso aqui está ok, nós estamos imprimindo o registro de pré-venda. No campo informações suplementares, a partir do primeiro caractere com o seguinte formato, ou seja, tem que imprimir nesse formato aqui, PVN com 10 posições, zeros à esquerda e assim por diante. No campo mensagens promocionais, a mesma estrutura. Esses dois requisitos estão ok, nós estamos imprimindo essa informação. 2. Dispor de função que permita mesclar as informações contidas em duas ou mais pré-vendas para uma nova pré-venda, apenas com os itens comercializados, não podendo ser informado mais do que uma pré-venda por cupom fiscal. Ok, nós estamos fazendo isso também. Ainda no mesmo requisito, não concretizada a operação até a emissão da redução Z, referente ao movimento do dia seguinte ao do registro da pré-venda, ser emitido automática e imediatamente antes da redução Z, o cupom fiscal respectivo contendo o número do registro de pré-venda e o seu cancelamento. Ok, isso aqui a gente está fazendo. Nós também estamos fazendo. Condicionar a emissão do documento redução Z do último ECF, para o qual este documento ainda não tenha sido emitido, ao cumprimento do previsto no item 3 deste requisito. Condicionar a emissão do documento redução Z do último ECF para o qual este documento ainda não tem. Ok. Então aqui é o seguinte. Vamos supor que nós tenhamos um balcão, ok, onde tem várias pré-vendas registradas e nós temos 2 ou 3 PDV, 2 ou 3 PAF-SF instalados nessa rede, tá? Então, a emissão desse documento aqui, da impressão e cancelamento das pré-vendas, a emissão de cupom fiscal e cancelamento referente às pré-vendas do dia anterior, deve ser realizada por esse ECF aqui, né? Do último ECF para o qual esse documento não tenha sido emitido. Ou seja, a gente vai ter que escolher um ECF e aí, quando ele for emitir a redução Z desse ECF, desse PAF que está na nossa rede, um deles vai ter que ser o determinante para cancelamento dessas nossas pré-vendas, ok? Então, como nesse início a gente está trabalhando com apenas um, eu estou marcando aqui como ok, mas é lógico que quando nós estivermos com mais de um instalado, a gente vai ter que vai ter que configurar para que a emissão da redução, a emissão do cupom fiscal de cancelamento das pré-vendas, emissão do cupom fiscal e posteriormente cancelamento das pré-vendas vai ter que ser vai ter que ser configurado para que seja feito por um PAF, né? Ok? Então esse é um parâmetro que tem que ser configurado e que posteriormente a gente vai ver quando vai ser discutido no EAD e quando nós tivermos definido a gente vai colocar um parâmetro, mas isso aqui atualmente está sendo cumprido porque a gente está fazendo simulação com apenas um PAF-SF, ok? Na hipótese de ser excedido o prazo de tolerância para emissão do documento redução Z de que trata o item 4 deste requisito, emitir automaticamente o cupom fiscal a que se refere o item 3 deste requisito quando da abertura do movimento do próximo dia de funcionamento. Isso aqui também está sendo realizado, tá ok? Então, se eu não cancelei, se por exemplo eu registrei no balcão uma pré-venda hoje, passou 3, 4 dias, fechei meu caixa, tá? Registrei no meu aplicativo balcão minha pré-venda, meu PAF-SF encerrou o movimento, encerrou com redução Z, ok. Daqui 3 ou 4 dias
Eu abro o meu PAF-SF, então eu tenho que, no momento que eu abro o PAF-SF, eu já emito o cancelamento do cupom fiscal. Na verdade, o exemplo que eu citei ainda não está certo, porque eu comentei que eu encerrei com redução Z. Então vamos repetir. Seria o seguinte: se eu não efetuei a redução Z e tiver pré-vendas pendentes, eu tenho que cancelar elas, tá? Na abertura do meu PAF-SF, ou seja, abriu o PAF-SF, percebeu que eu tenho um movimento, eu tenho registrados pré-vendas que estão com mais de um dia de diferença ao dia do meu movimento, então eu devo cancelar, emitir o cupom e cancelar, ok? Também a gente está fazendo isso aqui. Não realizar controle contábil ou financeiro em decorrência do registro de pré-venda, podendo efetuar reserva de mercadoria no controle de estoque. Ok, a gente não está fazendo isso aqui, né? Nós não estamos fazendo nenhum tipo de controle contábil ou financeiro em cima do registro de pré-venda, né? Muito bem. Então a gente chegou no requisito 6. O PAF-SF que possibilitar a emissão e impressão de DAV. Muito bem. Esse requisito aqui está marcado como pendente e todos os abaixo dele, pois eu não tenho o aplicativo balcão ainda, tá ok? Mas quando tiver, a gente vai ter que imprimir um DAV conforme o modelo constante no anexo 2, e aí lá tem um modelo. Nós vamos cumprir esse modelo aqui. Na parte superior do título do documento do nosso DAV, tem que ter a seguinte mensagem: não é documento fiscal, não é válido como recibo, como garantia de mercadoria, não comprova pagamento. E por aí vai. Número de identificação do DAV, devendo ser adotado sistema sequencial, único, com controle centralizado por estabelecimento, com 10 posições, e no máximo, com no mínimo 10 e no máximo 13 caracteres. Iniciado em 1 e finalizado em 9999. Ok, denominação CNPJ do emitente, do destinatário, e discriminação das mercadorias. Isso aqui está tudo como pendente porque vai ser feito na aplicação balcão. Continuando, requisito 6. Não disponibilizar comandos que objetivem a autenticação do DAV, bem como não realizar controle contábil ou financeiro referente aos itens contidos neste documento, podendo efetuar reserva da mercadoria. Ok, a gente não vai disponibilizar comandos financeiros, né, ou contábeis, de controle financeiro ou contábil. 4. Viabilizar a manutenção em arquivo eletrônico dos DAV emitidos pelo prazo decadencial e prescricional do imposto estabelecido no Código Tributário Nacional, não disponibilizando comandos para que os mesmos sejam apagados. Aqui eu coloquei uma interrogação porque não ficou claro esse requisito, esse item, então na verdade eu coloquei interrogação porque ainda não está bem claro. Essa aqui vai ser uma outra situação que eu devo retomar no EAD, a discussão sobre esse requisito aqui, para que a gente busque mais informações e compreenda melhor o que ele quer dizer com isso aqui. Tá certo? Muito bem, na verdade eu não tenho certeza, eu suponho que isso aqui seja, eu tenho que armazenar as informações do meu DAV, dos meus DAV, em um arquivo. Deve ser, que eu suspeito que seja nos formatos em que já são exigidos pela legislação e devem ser guardados, ok? Suspeito que seja isso, mas não tenho certeza. Então vamos lá. Concretizada a venda, né, imprimir no cupom fiscal respectivo o número do DAV que originou a operação, da seguinte forma, conforme o modelo de ECF. Ele fala conforme o modelo de ECF porque não são em todos os ECFs que eu tenho essas duas opções, tá? Às vezes eu normalmente tenho uma das duas, mas não são todos que têm as duas. Então, ele está falando conforme o modelo. Mas no caso, então vamos lá. No campo informações suplementares, a partir do primeiro caractere,
ou a partir do caractere imediatamente seguinte ao registro do PVN, quando for o caso, com o seguinte formato DAV-N, onde N representa o número do documento auxiliar de venda. Isso aqui nós estamos fazendo, então, estamos imprimindo o DAV e o número do documento, eu marquei como OK. Campo mensagens promocionais, a mesma coisa, né? A partir do primeiro caractere, imediatamente seguinte ao registro do PV, da pré-venda, marquei como OK também. B. Gravar no registro eletrônico do DAV que originou a operação o número do CCF, contador de cupom fiscal. OK, estamos fazendo isso também. Dispor de função que permita mesclar informações contidas em 2 ou mais DAV para um novo DAV apenas com os itens desejados pelo cliente, não podendo ser informado mais do que um DAV por cupom fiscal. Ok, estamos fazendo a mesclagem e não estamos permitindo a informação de mais de um DAV por cupom fiscal. Disponibilizar a emissão selecionada por período de data inicial e final de relatório gerencial no ECF, denominado DAV emitidos, contendo o número, a data de emissão, o título do DAV, atribuído de acordo com a sua função e o valor total de cada DAV emitido. Ok, estamos fazendo isso. Disponibilizar função que permita a geração por período, aí é a geração do arquivo DAV, né? Nós estamos fazendo isso e está marcado aqui, sinalizado em rosa, porque isso aqui faz referência a um documento, né, ato COTEP. Então, por isso que está sinalizado. Mas nós estamos gerando esse documento por meio da chamada ao nosso arquivo executável auxiliar, ok? Muito bem, pulamos de requisito, agora nós estamos no requisito 7. O PAF-ECF deve, salvo quando da execução de comando de impressão de documento, em todas as suas telas conter uma caixa de comando ou tecla de função identificada menu fiscal, sem recursos para restrição de acesso, contendo categorias com as seguintes identificações e funções, exceto se a função não for disponibilizada pelo software básico do ECF. Hipótese em que deverá apresentar a mensagem: função não suportada pelo modelo de ECF utilizado. Então, já marquei como OK. Nós temos esse menu e ele é acessível, o menu fiscal. Leitura X, OK. LMFC, leitura de memória fiscal completa. Na verdade, aqui está como pendente, mas a gente está disponibilizando essa informação. Eu botei como pendente, pois, apesar de estar disponível, ainda não está funcional. Ficou como pendência, né? O mesmo vale para a leitura de memória fiscal simplificada. Nós temos essa opção no menu, mas ela não está funcional. Continuando, espelho MFD está disponível no menu, mas não está funcional. Arquivo MFD está disponível no menu, mas não está funcional. Tabela de produtos, estamos gerando a tabela de produtos por meio do nosso arquivo executável auxiliar, ok. Tabela de estoque, também estamos gerando a tabela de estoque por meio do nosso arquivo auxiliar, então aqui está como ok. E aqui tem mais os itens: código e descrição das mercadorias cadastradas na tabela de mercadorias e serviços, ok. Quantidade em estoque referente à sua última atualização, ok. Movimento por ECF, esse aqui está pendente. Meios de pagamento, na verdade nós estamos imprimindo, então esse aqui está ok. Nós estamos imprimindo os meios de pagamento. DAV emitidos, comandar a impressão de relatório gerencial, está ok. Encerrantes, transferências de mesa, mesas abertas, manifesto fiscal de viagem, leitura do movimento diário, identificação do PAF, tá ok. Tá ok e pendente, né? Porque a gente está passando valores fixos, mas a gente vamos marcar como pendente logo, porque a gente tem que passar os valores corretos do banco de dados. Esses demais aqui são não, porque não dizem respeito ao nosso PAF, né? Abastecimento, leitura do movimento diário, manifesto fiscal de viagem, mês e etc.
Continuando então, item 19, vendas do período. Tá ok, nós estamos gerando então arquivo eletrônico com as vendas do período. Tabela índice técnico produção. Esse aqui tá como pendente, mas na verdade esse aqui deve ser removido, tá? Esse aqui a gente ainda vai verificar, né? Porque esse item aqui, tabela item 7, requisito 7 está aqui. Tabela índice técnico de produção para gerar arquivo. Hoje a gente não está gerando, está pendente, então isso aqui vai ser uma discussão que nós vamos ter ainda para ver se ele vai ser mantido ou não, tá ok? Então fechamos o requisito 7. Eu continuo do requisito 8 na próxima aula. E eu encerro por aqui.